primeiro tempo foi muito ruim, né? O próprio Jardim assumiu. Depois ali a troca de posicionamento de alguns jogadores, entre eles o Matheus Henrique, que voltou a ser titular, né? E o time melhora para a segunda etapa e começa ali, então, a gente conseguir ver um pouco do Cruzeiro que a gente estava habituado nos últimos jogos, né? É, exatamente isso, né? A entrada do Gabigol também acho que ajudou, né? Sim, Ele sim. recua, sai um pouquinho daquela função, tava encaixotado lá, Muito. o Caio Jorge lá na frente, acabou nem pegando na bola no primeiro tempo, né? E aí o Gabigol, por mais que não tenha feito uma partida brilhante, longe disso, mas pela movimentação acabou confundindo um pouco mais o São Paulo, o Cruzeiro que não contou com o Christian, né? E aí é daquele jogador que a gente já cansou de falar aqui, né? Como o torcedor já se acostumou a ver o Cruzeiro tão forte com o Christian na saída de bola, prendendo lá o setor defensivo adversário, ajudando também na marcação, na recomposição, e aí o Cruzeiro acaba tendo dificuldade nesse início de jogo, né? E aí o primeiro tempo bem arrastado, o São Paulo não criou tantas oportunidades assim, acabou não obrigando o Cássio, a não ser um erro dele mesmo, o Cássio, uma saída de bola com o Luciano, que acaba perdendo não estava atento no lance, a verdade é essa, né, para aproveitar o vacilo do Cássio, mas o primeiro tempo bem arrastado, e aí o segundo tempo o Cruzeiro acaba quase achando esse gol aí, e aí daí para frente foi um jogo bem diferente, com o Cruzeiro, como a gente acostumou a ver, né, de mais vertical, de uma saída muito rápida e incomodando muito o adversário, com o Rafael sendo uma das melhores figuras do São Paulo no segundo tempo. A equipe paulista tirou a velocidade do Cruzeiro mesmo na primeira etapa, né, numa marcação mais forte. O Cruzeiro teve muitas dificuldades. Ferreirinha e Luciano bateram mesmo, né? Bateram, quando a gente fala bateram, né? Vidalba Olha, o Vidalba levou cartão. Eu nem sei porque que o Vidalba levou cartão, porque na verdade, né, o moço apanhou até demais. Patrick também chegando muito ofensivamente, tem uma frente bastante perigosa esse São Paulo, e acho que o Cruzeiro, mesmo não fazendo um bom primeiro tempo, meio que se segurou ali, e aí é aquela história, né, gente? Um time quando tá bem, né, ele vai procurando no coletivo se safar ali das principais situações que não lhe são favoráveis. É meio isso, né, Lélio? Ah, com certeza. O jogo sábado foi muito duro, né? Foi muito duro. E a gente esperava realmente que fosse, porque afinal de contas é o São Paulo, né? E aí tá o gol marcado pelo Matheus Pereira. Mas é o time que joga com 3 zagueiros, como o Rafa falou, o Caio Jorge, ele não foi nem visto sábado no Mineirão. E aí, realmente, você reposicionar o Matheus Henrique para jogar um pouco mais por dentro, o Gabriel Barbosa, acostumado, né, a enfrentar esse tipo de situação, até mesmo pela experiência dele, essas modificações do Leonardo Jardim favoreceram bastante o Cruzeiro, que conquistou uma grande vitória. E um outro fator: depois da adrenalina do jogo de quarta-feira, era natural também que o time não chegasse, né, sobrando dentro de campo, porque foi um nível de concentração altíssimo no clássico lá na arena, e aí isso aí naturalmente o jogador meio que dá uma baixada de guarda. Mas isso também teve que ser superado, e o Cruzeiro conquistou uma vitória importante, mesmo sofrendo aí sim com o Cássio tendo que fazer uma defesaça no cabeceio do Dineno na reta final do jogo. Mas foi vamos dizer assim, mostrando, né, Seabra, o trabalho bem feito do Leonardo Jardim, né? O olhar dele para os jogadores que ele tem também. O Matheus Pereira teve muitas dificuldades no primeiro tempo também, bem marcado, assim como ele foi no clássico, né? Mas quando o Jardim faz a inversão do Matheus Henrique e também com a entrada do Gabigol, parece que abre ali a questão da marcação e eles chegam muito mais, né? Uma vitória, quando a fase é boa, né? É um negócio engraçado, né? O Cruzeiro com muita dificuldade para chegar no gol de São Paulo, e aí consegue essa falta que, na verdade, desviou, né? Então, ou seja, quando a fase é boa, parece que as coisas também acontecem de uma forma mais natural, né? O Cruzeiro não sofreu muito com o São Paulo, mas sofreu para chegar ao gol de São Paulo. Então foi um jogo pegado, um jogo difícil, como já era de se esperar. O São Paulo vem numa fase espetacular, o trabalho do Crespo é muito bom. O Cruzeiro teve algumas peças que, por exemplo, o Mateuzinho
Nem sei se a gente esperava muito mais dele também, porque tá voltando de contusão. Então não foi tão bem assim, mas faz parte, tá? Tudo dentro do normal. O Matheus Pereira muito marcado, como vocês disseram, e também já é o normal, porque é o cara que é o cérebro do time, ele vai ser muito marcado sempre. Esse esquema do Cruzeiro já ficou manjado também, todo mundo já começa a olhar de uma forma diferente. E o Crespo, claro, né, estudou muito esse time do Cruzeiro, jogando em Belo Horizonte, sabia que seria muito complicado. Mas o que importa nesse momento para o Cruzeiro não é o esquema, não é vencer os jogos. O Cruzeiro precisava desses 3 pontos aí, jogando em casa principalmente, e a rodada foi boa, né? O Flamengo empatou, o Palmeiras empatou, por mais que o Cruzeiro tenha jogos a mais aí, mas tá fazendo dele, tá tudo certo, tem que ir pensando rodada a rodada, jogo a jogo. Essa vitória é muito importante nesse momento, até para frear um pouco o São Paulo também, né? Para dar uma segurada, apesar do que o São Paulo tá mais lá para baixo, mas dá uma segurada no São Paulo também, né? 8 jogos, né? O São Paulo sem perder, né? Com 6 vitórias, 2 empates. Dentro disso que você falava, o torcedor cobrava muito o Cruzeiro vencer um jogo que não tivesse bem, né? Foi assim contra o Ceará, foi assim contra o Santos. Dá a volta por cima, exatamente, né? porque os times campeões, eles geralmente eles ganham um jogo que não tá bem, né? Vai na vontade, vai na entrega. O Cruzeiro de 13, 14, enfim, de 2003, os times campeões brasileiros, a gente lembra jogos em que eles não foram bem, mas na imposição física, às vezes, vai e ganha de algum jeito, tenta e consegue ganhar. Não que o Cruzeiro tenha jogado tão mal assim contra o São Paulo, porque para mim foi um segundo tempo bem superior do Cruzeiro também, mas ontem o Cruzeiro, no primeiro tempo difícil, arrastado, mesmo assim contra um adversário muito tradicional que geralmente ou quase sempre complica a vida do Cruzeiro, né? Lembrando no ano passado que veio com um time completamente reserva, ainda conseguiu vencer o Cruzeiro que estava num momento bom dentro do Mineirão. Enfim, uma vitória muito importante do Cruzeiro. Olha só. Sábado também o São Paulo estava com 9 desfalques. Isso. Né? 9. Mas de qualquer maneira não interessa, porque é a camisa do São Paulo. Eu costumo falar isso. Claro. Quando vai um time daqui jogar fora desfalcado, vai fazer o quê? Você não vai arrumar outra camisa para colocar no time, né? Mas mesmo assim, o São Paulo vendeu muito caro a derrota aqui e foi um teste aí para o Cruzeiro. E é como o Rafa se lembrou, né? Já não perdia desde o jogo para o Flamengo lá no Maracanã. Depois veio só acumulando aí vitórias e uns 2 empates aí. Contra o Bragantino, se eu não estiver enganado, e contra o Sport Recife. Que aí ele jogou com o time todo reserva por opção por causa da Libertadores, né? E o Flamengo foi o primeiro jogo do treinador, né? Foi até quando ele assumiu, falou, olha, o Flamengo realmente é melhor e tal. E de lá pra cá, o São Paulo é uma equipe em ascensão. Sim, a melhor campanha do pós-mundial, com 70% de aproveitamento. Deve ter tido uma queda depois dessa derrota, mas é mais ou menos isso. Entrou em campo com 70% de aproveitamento, a melhor equipe do retorno do brasileiro. Por isso a importância da vitória do Cruzeiro.